O índice glicêmico é o responsável por indicar a velocidade com que o açúcar presente nos alimentos vai parar na circulação sanguínea assim que comemos alguma coisa. Normalmente, este valor é controlado por pessoas com diabetes. A novidade é que a verificação passou a ser utilizada também por quem quer emagrecer. Quando a glicemia é acompanhada, pode-se evitar o peso extra e ainda prevenir doenças. Aqui no estúdio está a nutricionista Susan Tribes. Bom dia, Susan. Obrigada pela presença. Como funciona esse acompanhamento no caso do emagrecimento? Bom, ele está muito ligado à questão de deposição de gordura, por isso que está sendo muito utilizado no processo de emagrecimento, tá? Acho importante frisar antes que esse índice glicêmico ele só se aplica no grupo carboidrato, que são os açúcares e os amidos, pães, alimentos feitos com farinha, frutas, verduras, massas, arroz, doces. É nesse grupo que se aplica o índice glicêmico, tá? A gente divide esse grupo carboidrato em dois subgrupos. Carboidratos que viram açúcar rápido, a gente chama de carboidratos de alto índice glicêmico. Carboidratos que viram açúcar lentamente, a gente chama de carboidratos de baixo índice glicêmico. A vantagem do carboidrato de baixo índice glicêmico é que ele vai fornecer energia gradualmente. Então, a pessoa vai ter mais saciedade, ela vai conseguir diminuir aquela compulsão por doce, aquelas fissuras por doce, porque a glicose não chega a baixar muito, tá? E não chega nem a aumentar excessivamente. Esses são os indicados, então, os bons carboidratos, a gente pode dizer assim? Que exemplos a gente tem? A gente tem... maioria são geralmente os integrais, tá? Tudo que a gente conseguir optar na forma integral e quanto menos processado, melhor. Menos industrializado, melhor. Tudo que estiver na forma mais bruta. Substituir o arroz integral, o branco pelo integral. Substituir o açúcar branco pelo açúcar mascavo. Substituir também o macarrão branco pelo macarrão integral, tá? Optar pelas frutas que tenham mais fibra, então evitar, por exemplo, uma melancia que tem um alto índice glicêmico, evitar principalmente os alimentos que tenham muita farinha branca, como o pão branco, as massas, os alimentos muito industrializados. O que pode ocorrer com quem tem esse alto índice glicêmico? Bom, quando você consome um carboidrato de alto índice glicêmico que vira açúcar muito rápido na corrente sanguínea, você tem uma produção excessiva de insulina. A insulina é um hormônio, a função dele é tirar esse açúcar do sangue e colocar para dentro da célula para produzir energia. O problema é que a insulina é o grande vilão da história. Ela inibe a quebra de gordura no corpo. A gente pode até dizer que ela vai estimular o depósito de gordura nos adipócitos, tá? Que são as células de gordura. Isso vai aumentando os reservatórios de gordura que a pessoa vai ter no corpo, principalmente na região abdominal, porque o pâncreas, que é o lugar onde produz a insulina, fica nessa região. Então, obviamente, sempre vai ter mais insulina circulante nessa região, a pessoa vai depositando gordura nessa região abdominal. Isso pode causar futuramente uma resistência à insulina. A pessoa não consegue, consome o carboidrato, tem açúcar, produz insulina, só que essa insulina, por algum motivo, não consegue agir. Acredita que seja pelo excesso de gordura entre os órgãos que causa essa resistência à insulina. Isso desenvolve pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, as pessoas sempre procuram o nutricionista ou o endócrino mesmo com o objetivo de estético, mas o objetivo mesmo do controle do índice glicêmico, além de diminuir peso, diminuir gordura corporal, vai ser prevenir essas doenças. Tratar também é importante, ele é utilizado no tratamento, mas é importante prevenir e esse índice glicêmico é bem interessante, tá? É interessante, então, dar preferência para esses alimentos integrais, o que tiver tudo na forma mais bruta, tá? E a gente tem 3 nutrientes que são muito importantes: as fibras, as gorduras e as proteínas, que eles vão auxiliar no controle do índice glicêmico. Esses nutrientes, eles têm uma digestão lenta. Então, toda vez que você comer um carboidrato, colocar ou uma fibra junto, ou uma gordura boa, que seria um abacate, um azeite de oliva, uma fruta oleaginosa, uma castanha, ou uma proteína magra, tá? Toda refeição consumir um desses controladores junto com o carboidrato. E falando do índice glicêmico, que alimentos seriam proibidos ou deveriam ser evitados ao máximo, que tem esse alto valor? Doces e alimentos que são acrescidos de açúcar e farinhas refinadas. Então, um pão branco, evitar ao máximo. O bolo vai ser uma mistura de açúcar com farinha branca. Então, é uma mistura bombástica, na verdade. Vai causar esses picos excessivos de insulina, de glicose. Rapidinho, só para a gente encerrar, né? Nós falamos muito da questão da prevenção, né? Quem já está com registros de alto índice glicêmico, né? Faz o quê, além de mudar o hábito e alimentação?
alimentação? Uma pessoa que está com a glicemia muito alta, é interessante, em todas as refeições, controlar esses alimentos refinados, substituir tudo que está na forma de carboidratos simples para carboidratos integrais e caprichar bastante em fibras, colocar um azeite de oliva em cima daquela massa, colocar uma castanha junto com aquela fruta, por exemplo, a melancia, que vai ter um índice glicêmico mais alto. Tentar colocar esses 3 nutrientes, fibra, proteína e gordura, junto com os carboidratos quando for fazer as refeições. Ok, Susan. Obrigada pelas orientações. Bom dia. Bom dia.